Boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui fazendo a segunda palestra. Eu acho que eu não fui tão mal na primeira, porque me chamaram de novo para fazer a segunda, né? Eu acho que eu já passei no teste. E queria agradecer a Claudinha mais uma vez, deu um bom impulso à minha palestra, né? Vamos trabalhar essa chaminha dentro da gente. A gente vai estudar sobre a fé transporta montanhas. É uma excelente ferramenta para a gente tratar de manter, né, essa chamazinha quando ela começar a apagar, quando a gente vê que a gente está escorregando, né? Tomara que a palestra de hoje sirva pelo menos ouvir isso aqui, quem sabe eu vou tentar isso daqui, quem sabe, né, dar uma ajuda pra gente. E a fé realmente é um instrumento poderoso na nossa vida, se a gente soubesse realmente o quanto ela nos ajuda, se a gente parasse para analisar e aprofundar esse sentimento que a gente já traz dentro da gente. Ao longo da palestra a gente vai ver como a gente pode ter uma vida muito mais suave, né? Então a gente começa entendendo um pouquinho o que é a fé, né? O que é a fé? A fé consiste na firme confiança daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Então é a certeza de alguma coisa, é a certeza de fazer algo, é a certeza de que algo vai dar certo, né? E aí a gente vai procurar analisar mais despertinho isso, entendendo como ela surge em nós, né? Então, se a gente tem a fé, como é que ela surge? Todos nós já nascemos com a fé, todas nós já nascemos. Muita gente fala assim, eu não tenho fé, eu não tenho confiança, eu não sei o que é isso. Boa novidade, todos nascemos, tá? Todos nascemos com ela. Agora, é dever nosso desenvolver, trabalhar essa fé. E essa fé, para ser trabalhada, ela vai passando por etapas. Ela vai passando por desenvolvimento, por amadurecimento, né? Como na nossa fase, como na nossa vida. A fé também, ela precisa ser desenvolvida e trabalhada. Então, a princípio, ela vem em estado latente, ela está lá. Mas é a nossa obrigação fazer com que ela desabroche. Então, no princípio, a gente apenas acredita. Aí depois a gente compreende, aí finalmente a gente vivencia. Então a gente tem que seguir as etapas desse ensinamento, tá? Então, como ela surge em nós, a gente já nasce com ela e ela precisa ser desenvolvida. Como a compreendemos, né? Então, a gente também tem que entender a fé. Para compreender a fé também ela passa por um caminho de amadurecimento. E a gente entende ela conforme o nosso grau de amadurecimento, de maturidade espiritual. Então, nessa etapa, então a gente pode classificar a fé primeiramente como ingênuo ou infantil, né? Ingênuo infantil por quê? A gente simplesmente acredita, a gente não questiona, né? A gente acredita no que dizem sem questionar. E muitas vezes, quando se questiona ou se faz alguma pergunta, a gente até acredita que é falta de fé. Se você está questionando é porque você não tem fé, né? Então não é bem assim, mas é um começo, tá? Então a gente vai seguindo etapas. Então ela acredita simplesmente sem pensar a respeito, sem pedir provas, acredita tudo que dizem, simplória, ingênua, sem procurar compreender os fatos. E aí a gente vai desenvolvendo, né? Conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai analisando e raciocinando, então a gente entra na fase do desenvolvimento das emoções. Então ela passa a ser um sentimento, né? Uma emoção que acende e apaga. Ela está lá. Ela é mais, vamos dizer assim, em grau de escala, mais consistente do que a ingênua. Ela está lá, ela acende, ela apaga, ela existe, né? A gente acredita, a gente confia. Só que bastou uma desilusão, acontecer alguma coisa que a gente não está de acordo, ela se vai. Então a gente já não tem mais fé. Então aconteceu alguma coisa, ou a gente se desiludiu diante daquilo que a gente acreditava, diante daquilo que a gente tinha como certeza,
e de repente veio por água abaixo, então o que acontece? Essa fé fica vacilante, então não acredito mais não, então me decepciono. Então ela é muito superficial, tá? Então ela não tem ainda suas bases desenvolvidas. E aí a gente passa para mais outra etapa. Então no desenvolvimento da razão e do intelecto, a fé se torna um sinônimo das palavras convicção, certeza e confiança. Representa uma virtude intelectual, um fruto da experiência e não mais uma emoção. Então ela vai passando, você já começa a entendê-la, você começa a analisá-la, então ela se torna esse sinônimo, né, de convicção, certeza e confiança, mas você já vai trabalhando e você já vai entendendo, analisando, e antes de você acreditar, você começa a primeiro procurar as certezas diante daquilo que você acredita. Tá? Então você vai desenvolver essa análise. E é muito importante que a gente desenvolva a análise em tudo na nossa vida, que a gente questione, que a gente pergunte, que a gente entenda, compreenda por que nós estamos acreditando e que benefícios esse acreditar traz à nossa vida. E aí na fase mais espiritualizada, tá? Nós estamos compreendendo a fé, na fase mais espiritualizada o que acontece? A gente já cria aquela conexão direta com a divindade, né? Então a fé, ela já surge de uma forma natural. Nós não só acreditamos, nós sabemos, nós temos a certeza inabalável, ela existe desenvolvida completamente dentro de nós. E aí a gente vai entender um pouco da intensidade da fé, né? Então, a intensidade da fé. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, né? Então, ela é sempre tranquila, é sempre serena, ela tem a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de vista apoiado na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de chegar no objetivo visado, né? Então a intensidade dela é o que? Ela é tranquila, ela é calma, é serena, ela sabe onde ela quer chegar, né? Então ela é paciente, ela é persistente, ela carrega toda aquela certeza dentro dela. Aí vem a fé vacilante, né? Que vem da incerteza, da hesitação, né? E é essa fé que a gente tem que combater. Combater no sentido, não diria a palavra combater, é a fé que a gente tem que trabalhar, né? Trabalhar, porque hoje em dia, quem pode dizer que a gente tem fé realmente, né? A gente tem fé muitas vezes até o momento que as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Quando não acontece, a gente vacila, né? A gente já não tem mais aquela certeza dentro da gente, a gente já começa a achar que as coisas não vão dar certo, esquecendo de que a fé é a confiança naquilo que está acontecendo por algum motivo e para o nosso bem. Muitas vezes nós não compreendemos, mas isso não significa que não é o melhor para a gente. Então a fé, ela nos ajuda a passar por essas incertezas, a nos dar essa calma e essa tranquilidade, não só nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos de tristeza, nos momentos de tribulações, nos momentos onde nós somos convidados aos testemunhos da nossa vida, e todos nós somos. Todos nós somos convidados a passar por momentos de crescimento, né? E às vezes esse crescimento pode ser de uma forma mais feliz, como pode ser de uma forma mais sofrida, mas são crescimentos que precisam ser atravessados e nós não podemos fugir deles. E aí é onde essa fé desenvolvida, trabalhada, baseada na inteligência, no raciocínio, na razão, nos ajuda. A fé robusta, né? Que dá a perseverança, a energia, os recursos que fazem se vencer os obstáculos, né? A fé confiante é aquela na qual se tem a confiança no cumprimento das coisas, né? E aí a gente vai
passar para a próxima etapa e entender. Muito bem, você falou da fé, você falou da intensidade, você falou como a gente compreende, como ela surge em nós, mas que benefício ela nos dá, né? Que benefícios. Então aqui eu vou contar para vocês uma pequena historinha, né, do Evangelho, capítulo 19, Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, capítulo 19 é o capítulo que fala todo sobre a fé. Se vocês tiverem um tempo, dê uma lida, é muito importante. Então, Jesus, quando ele veio ao encontro de um povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se-lhe de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa de vossa incredulidade, falta de fé. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, diria a esta montanha: transporta-te daí para ali. Transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então aqui, os discípulos, eles já haviam feito alguns outros milagres, e quando eles depararam com esse caso e eles não conseguiram, eles se sentiram assim muito frustrados com eles mesmos. Eles queriam saber do mestre: mas mestre, por que você conseguiu e nós não? O que faltou em nós? Faltou a fé. Mas o que é essa fé? O que é esse faltar? Então, se a gente for entender um pouco melhor como a ação da fé, ela nos ajuda, a fé, ela é, como eu diria a vocês, ela nos ajuda a transpor obstáculos. A fé, ela é baseada na nossa vontade. Uma vontade firme e persistente, uma vontade no bem, uma vontade a qual você acredita em você mesmo, nos dá uma força muito poderosa para que possamos trabalhar fluidos magnéticos, né? Nós sabemos que nós estamos imergidos no fluido cósmico universal, e Jesus se utilizava muito disso para promover as curas. Muitos de nós, naquela época, acreditávamos em milagres, mas é que nós ainda não compreendíamos muito a ação desses fluidos, né, no outro. E como nós podemos potencializar esses fluidos. Todos nós somos capazes. Como a Claudinha leu na abertura, né, da luz, vossas luzes, né, temos essa luz dentro de nós. Todos nós temos essa capacidade que Jesus tinha e tem de fazer essas curas, de movimentar esses fluidos. E isso é alavancado pela nossa força de vontade e pela fé trabalhada, pela fé estudada e entendida. Então, o que acontecia? Por que Jesus conseguiu fazer o que eles não conseguiam? Jesus, claro, sabemos que é um espírito elevado, trabalhando os fluidos, unido ao seu fluido, conseguiu o quê? Ter uma ação moral sobre, no caso, os espíritos que estavam obsediando essa criança. E como é que Jesus conseguiu isso? A gente sabe que Jesus, o espírito evoluído, né, chegou aqui à Terra muito além da gente, com toda a sua caminhada no bem, nos deixou os ensinamentos, as lições, né, de moral, de bondade, de amar,
ferramentas com as quais nós podemos trabalhar e desenvolver esse poder de cura, né? Esse poder de cura. Muitas vezes as pessoas nos perguntam, ficam admiradas com algumas outras, mas como ela conseguiu se curar, como ele conseguiu, como é que a outra pessoa, com ação magnética, impondo as mãos, com desejo firme, ajudou na cura do outro, né? Jesus, quando ele promovia ou fazia as curas, ele nunca dizia eu te curei, ele dizia sua fé te curou, né? Então a gente precisa parar e analisar se é a nossa fé que cura, né? Então é o nosso desejo, é a nossa vontade, é isso que alavanca e que trabalha todos esses fluidos que estão à nossa volta e à disposição, sempre estiveram à nossa disposição para que nós possamos fazer tantas e outras coisas mais grandiosas que Jesus fazia. E Jesus dizia, vós sois deuses, podem fazer muito mais do que eu faço. E podemos, ele não estava nos dizendo uma mentira, ele estava apenas nos acordando para essa potencialidade que existe dentro de nós. Como irmão mais velho, ele estava nos ensinando o caminho da nossa própria cura. E nós utilizamos isso através da alavanca da fé. É uma alavanca muito poderosa que nós temos que prestar um pouco mais de atenção em nossas vidas, que nós devemos procurar estudar um pouco mais, analisar um pouco mais, não apenas uma leitura superficial, né? E dizer assim, ok, eu tenho fé, mas parar e entender e compreender se nós temos esse poder fluídico, se nós estamos inseridos no fluido cósmico universal. E se nós temos essa alavanca dentro de nós, isso é muito libertador e isso é muito consolador. Nós podemos fazer coisas inimagináveis, né? O homem de gênio, o homem inteligente, o homem acima do seu tempo, o que ele tinha de mais poderoso nas suas descobertas? Nada acontecia de uma hora para outra. As descobertas jamais foram feitas em 2 minutos numa só sentada. As inspirações vinham, mas ele tinha que trabalhar. Como é que ele trabalhava? Ele acreditava, ele desenvolvia essa força dentro dele de não desistir, de errar e acertar. Cada erro jamais usado como uma ferramenta de derrota. Não, este caminho não é o melhor, vamos por esse. Não é o melhor, vamos por aquele. Não é o melhor, vamos por aquele. Porque ele tinha a certeza, a absoluta certeza de que ele iria encontrar uma solução. E é isso que nós temos que desenvolver dentro de nós, essa certeza. Certeza que somos filhos de Deus. Certeza que temos essa centelha divina dentro de nós. Certeza que a nossa cura, em primeiro lugar, está em nossas mãos. Mas a cura do nosso espírito, o corpo, é secundário. O espírito, esse sim é eterno e imortal. Esse é o primeiro que precisa ser curado. Esse é o primeiro que precisamos compreender e tratar com todo carinho, porque somos imortais e vamos passar, crescer, amadurecer e seguir adiante com ele. E a gente precisa trabalhar essa certeza. Isso nos dá uma força e uma certeza, gente, para passar por tantos obstáculos na nossa vida, por tantas situações difíceis, por procurar compreender a nós mesmos, aqueles à nossa volta, o momento em que estamos passando. Falamos tanto do momento de transição. Vamos compreender o que é esse momento de transição. Não pensemos que a transição é algo externo, é algo interno. E essa transição, ela começa dentro de nós. E aqui é um convite para que a gente faça esse estudo, trabalhe essa ferramenta, desenvolva isso. Então, a fé, aqui no caso, ela transpõe, como eu já disse, obstáculos. Ela nos dá a certeza e a confiança de atingir um objetivo. Então, ela nos dá uma espécie de lucidez
que permite que veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a desenvolve caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Então, veja como é importante a gente parar e analisar isso. Caminhar com absoluta segurança, a certeza de que vai dar certo, a certeza que vai acontecer, principalmente o que for de melhor para nós. Essa certeza é muito maravilhosa, essa certeza de que vai acontecer somente o que for melhor, sempre o que for melhor. Algumas vezes não é o que nós esperamos, mas com certeza é o que é melhor para nós, naquele momento, naquela hora, naquele estágio em que estamos. Então vamos falar um pouquinho da fé religiosa, tá? As religiões, né, elas têm seu artigo de fé. Então, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seu artigo de fé. Nas verdades espirituais básicas, não se receita nem se impõe. Ela é desenvolvida e ninguém está impedido de possuí-la. A fé sobre esse aspecto pode ser fé cega. É aquela que nada examina, aceita tudo sem verificação. A fé raciocinada, aquela que baseia-se nos fatos e na lógica que já havíamos conversado. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega é a que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Incrível, né? Quando eu li isso, eu não havia parado para pensar que a fé cega é que produz o maior número de incrédulos, né? Porque impõe. E nós não estamos mais na época de você impor, né? Sem raciocinar. Nós não podemos mais esquecer de que o homem é um ser pensante com seu livre-arbítrio e com direito à resposta. A ciência está aí para ser respeitada, analisada, compreendida. A ciência retira os véus de muitas questões que eram consideradas mistérios, né? Então nós não estamos mais na época da fé cega, apesar de que temos ainda alguns irmãos que ainda seguem por este caminho, mas nós sabemos que é uma questão de tempo. Como eu disse aqui, é um desenvolvimento e nós vibramos cada um na faixa e na maturidade espiritual, né, com que nós estagiamos. Então, a gente também tem que ter paciência com aqueles que ainda estão nesse estágio, respeitar porque nós já estivemos, ou se estamos ainda saindo, imaginemos quem está à frente, tendo muita paciência conosco, quando nós vemos aqui várias vezes estudar, como a Claudinha mesmo falou, da chaminha que acaba, e aí a gente vem aqui, ouve a palestra, sente bem, né? Sente aquele desejo de fazer o bem, aquela força, aquela vontade de mudar. Isso aqui são o quê? São as inspirações vindas do alto, dos espíritos que estão à nossa volta, ali nos dando força. Vai, vai sim, você consegue, vai, vai. Porque eles já também passaram por esse estágio, eles já nos compreendem, eles sabem que nós precisamos sentir, né, esse ânimo, esse bom ânimo. É por isso que a gente vem à casa espírita, é por isso a importância dos estudos. Por quê? Porque nos fortalece. Vamos cair? Vamos, mas nós já sabemos aonde nós poderemos buscar as ferramentas e o apoio. Para quê? Para nos levantarmos, para nos esclarecermos, para sermos mais confiantes e adquirirmos o quê? A fé confiante, a fé paciente, a fé calma, né? Aquela que examina com a razão, né? E sabe aonde quer chegar. E aí, nós vamos estudar a fé quanto à aplicabilidade, né? Quanto à aplicabilidade. Então, Jesus procurou mostrar o que o homem pode realizar quando tem desenvolvido a sua fé, isto é, a vontade e a certeza.
Então a fé, ela pode ser, isso é só apenas didaticamente, tá? Para a gente ter uma ideia humana, né? O homem de muita inteligência, que persegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculte imensa força. A fé divina. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamente de abnegação, né? A gente quer muito chegar à fé divina. E a gente pode chegar à fé divina como? Através das leis morais, estudando, aprendendo as ações ao bem. As ações ao bem, gente, são essas ações ao bem, essa transformação interna, essa vontade de fazer o bem, por fazer o bem mesmo, isso vai fazendo com que a gente vá trabalhando esses nossos fluidos. Hoje no estudo de português, hoje conversando, falando sobre justiça, um dos tópicos que Marcelo chegou a conversar conosco, que quando nós pensamos no bem, quando nós desejamos, né, quando nós trabalhamos, olha, a gente tem uma multidão que nos segue, que nos inspira, né, Marcelo? Que nos dá força, a gente se conecta com a espiritualidade e a gente, vamos dizer assim, a gente junta. Arregimenta. A gente arregimenta tanto amigo, mas tanto amigo do lado de lá que está torcendo pela gente, que nos dá força. E o que acontece com a gente? Né? Os nossos fluidos se depuram, ficam mais suaves, a bondade transparece nos nossos atos, nas nossas palavras, nas nossas intenções. Então nós colocamos a nossa uma áurea de bondade, uma áurea de benevolência, uma áurea de vontade de acertar. São esses fluidos, essas boas intenções que Jesus usou com aquele menino, com aqueles espíritos. Porque o que acontece? Esses fluidos mais leves, eles têm influência sobre aquele que é mais pesado, que é mais condensado. É o valor moral das nossas ações. Muitas vezes não é só palavras, não é só falar mais alto, não é só gritar, não é só usar jogos de palavras. Se tem uma coisa que a gente não consegue camuflar, são as nossas intenções. Por quê? No mundo terrestre até a gente consegue, mas por quê? Porque são vibrações sentidas, são vibrações. Vocês já chegaram perto de uma pessoa, quando elas fazem algum comentário de alguma coisa, você sente e diz, isso eu acho que não é verdade. Essas vibrações, gente, essas vibrações, elas são totalmente claras no mundo espiritual. São essas vibrações que atraem os bons ou aqueles que sintonizam com a nossa linha vibratória. Porque muitas vezes a gente fala e às vezes a gente não entende esse mecanismo e a gente acha muito distante, porque parece uma coisa muito distante. Ok, mas então quer dizer que o espírito vem, fala, eu faço, então eu estou à mercê. Nós estamos à mercê de um mundo invisível assim? Claro que não. E o nosso anjo da guarda, o que ele faz? Ele está lá dormindo? Claro que não. Mas ele precisa também da nossa ajuda, desses fluidos, dessa vontade. É isso que faz com que nós consigamos o quê? Simpatias amorosas. E que nós vamos atrair o quê? Situações positivas. E na hora das dificuldades, o que vai acontecer? Nós vamos passar por elas? Vamos, porque nós temos que crescer. Nós temos que também nos acertar com a lei divina. Mas precisa ser realmente dentro do sofrimento? Vocês já pararam para pensar? Precisa ser tão difícil? Precisa ser tão ruim? Não. A situação precisa ser acertada, a lição precisa ser entendida, compreendida, sim.
Mas tem que ser a base da chicotada? Tem que ser? Não precisa, não necessariamente. E a fé nos dá essa calma, essa paciência, essa resignação, que faz com que passamos por uma situação extremamente complicada, mas de uma forma suave. Eu passei há um tempo atrás por uma situação médica muito delicada e realmente a fé, principalmente a fé espírita, com seus ensinamentos, me ajudou a passar por uma situação extremamente delicada de saúde, com uma segurança que eu posso falar para vocês, maravilhosa. Eu passei por uma situação extremamente delicada, quem me conheceu há alguns anos atrás sabe do que eu estou falando. Eu cheguei a passar até por uma deformação física, algo muito sério, e só a fé. E não que a fé me ajudou a passar por esse momento de uma forma tão suave, que eu olhava para o meu estado e dizia, bem, vamos abraçar esse meu estado e tirar o melhor de tudo e ver o lado positivo, né? É um trabalho à vaidade. E consegui levar adiante, passei por muitos diagnósticos, ouvi muita coisa dura dos médicos e cheguei a uma cirurgia muito séria e muito delicada. E tive um amigo que, às vésperas dessa cirurgia, me falou, não se preocupe, você está amparada, ou você vai acordar no hospital aqui, ou você vai acordar no hospital lá. De qualquer forma, você não vai estar sozinha. E quando eu acordei, depois de 8 horas de cirurgia de madrugada, né, quando eu abri o olho, eu me lembrei disso. Então, né, quando a gente acorda da cirurgia, num local totalmente diferente, você não conhece nada, um quarto, eu falei, bem, estou encarnada ou não estou? E agora? Vou perguntar? Não, não vou perguntar. A enfermeira entrou, mediu minha pressão, olhou meu curativo, né? E eu pergunto, eu não vou perguntar não. Porque essa altura eu estava até com medo de saber se eu estava ou se não estava. Espírita não quer dizer que a gente não tem medo de desencarne não, com todo conhecimento. Né? Li muito livro, muito romance espírita, sabia que muita gente acorda no hospital, não sabe se está lá ou se está cá. Vai que o meu caso era o mesmo. Então eu fiquei quieta, né? Aí quando entrou o meu médico, aí eu falei, eu tô aqui ainda. Quando ele entrou... eu acho que ia ser muita coincidência ele morrer no mesmo dia, né? Não sei não, né? Mas quando ele entrou, me perguntou como eu estava me sentindo, eu falei, fantástica, o sorriso daqui a aqui, ótima, agradeço, meu Deus, obrigado, outra chance foi me dada. Né? E realmente, é verdade, é um testemunho muito... Como a fé, ela nos ajuda a passar por situações que a gente não espera. E a certeza. Agora, é preciso se fazer todo um preparo, é preciso se compreender os motivos, entender pelo que se está se passando e ter fé que vai ser o melhor, naquele momento. Bem, foi uma situação que eu gostaria de ter passado? Claro que não. Teve um resultado que eu gostaria? Com certeza não, mas eu saí bem, eu saí curada. Então, o importante, não tem problema nenhum. Então, é esse tipo de sentimento que precisamos, mais do que palavras, mais do que nomes, é esse sentimento que a gente tem que desenvolver dentro de nós, trazer dentro de nós, porque ele vai nos ajudar em momentos, não precisa ser como esse que eu passei, mas em outro tipo de momento, nós vamos olhar e até ver uma certa graça. Eu me divertia muito do jeito que eu estava, eu falava bem, fazer o quê, né? Passei por várias situações que no fim das contas, engraçadíssimas. Se você fosse olhar por um lado mais difícil, ai meu Deus, levava de uma forma mais suave. E realmente foi um resgate? Bom, com certeza foi, nós somos santos, estamos aqui para resgatar. O que eu dizia, bom meu Deus, vamos embora, segura na mão de Deus e vai. Assim eu fui. E é essa certeza que a gente tem que ter, porque é isso, não é só palavras. É na hora do testemunho a gente procurar, a gente estudar, a gente entender e a gente principalmente aceitar. Bem, estou aqui. O
que eu posso fazer para suavizar essa situação? O que eu posso fazer para tornar isso mais suave? Quem disse que o fardo tem que ser pesado? Quem disse que a gente tem que resgatar de uma forma tão dura, né? Isso vale para que a gente analise e pense muito. A fé nos ajuda muito. Então aí, a fé, mãe da esperança e da caridade, né? A fé, ela é ativa, ela não é passiva. A fé, ela nos dá aquele impulso de sermos melhores, ela nos dá aquela compreensão, né? Fé, mãe da esperança. Olha só, mãe da esperança. A esperança de que tudo vai estar bem, tudo vai ser como tem que ser. Mesmo que eu não entenda, vamos tentar passar de uma melhor forma possível. Vamos nos segurar. E ter essa esperança nos fortalece, né? A esperança de saber que nós vamos encontrar um ente querido, que nem tudo se acabou, que a vida não acaba aqui, que vamos encontrar nossos amores, que continuemos, que esse momento difícil é passageiro e que haverá sempre algo melhor, muito melhor. E a gente vê o tempo com um espaço um pouco menor. Por quê? Porque a gente sabe que esse momento difícil, essa vida tão difícil, essa prova que às vezes é muito difícil, ela é passageira diante da eternidade. E isso nos ajuda muito. A gente sabe que quando a gente está passando por uma situação difícil, parece que ela nunca vai acabar, parece que nunca vai chegar. A gente não se vê na hora de sair disso. E às vezes a gente olha para frente e a gente não vê uma luz no túnel. Essa luz existe sim. Quando a gente acredita na imortalidade, quando a gente entende por quê, quando a gente sabe que nós podemos e devemos minimizar essas situações difíceis na nossa vida através do sentimento bom, da generosidade, do amor, da fraternidade, e nós podemos adquirir forças através do quê? Do bem. Façamos o bem, pensamos no bem, vivamos o bem, tratemos, né? E quando cairmos, venhamos ao centro espírita, né? Vamos estudar, vamos ler um bom livro, né? Vamos assistir uma palestra na internet, como a Cláudia falou de novo, adorei a Cláudia, adorei a entrada da Cláudia. Vamos trabalhar essa chama, vamos trabalhar, ela precisa de carinho, ela precisa de cuidado, ela precisa de cultivo. E isso, caridade, fé ativa, no trabalho, no bem, no desenvolvimento. E, gente, nas pequenas ações, tá? As pequenas ações diárias, como vamos começar com nossos próprios hábitos, né? Vamos fazer um pouquinho menos de fofoca, vamos evitar as palavras mais rudes, né? Vamos sorrir mais, vamos procurar ser um pouco mais atencioso, não é mesmo? Vamos procurar ter um pouco mais de tempo para a nossa própria família. Vivemos uma vida tão corrida, né? Às vezes a gente não tem tempo. Vamos trabalhar esses pequenos hábitos. Muitas vezes a gente pensa que são receitas assim grandiosas, sair e fazer grandes ações. Elas são consequências das pequenas ações, dos menores detalhes que a gente começa. Vamos pôr amor nas coisas que a gente faz. Vamos pôr carinho, né? No trato, no trabalho, no nosso cuidado, no cuidado daqueles que estão à nossa volta. Vamos pôr umas gotinhas, como a amiga sempre gosta de dizer, gotinhas de amor. Vamos começar por essas gotinhas. Olha o nome, gotinhas, não é muito não. Essas gotinhas, né? Elas vão se multiplicando. O mar é feito de pequenas gotas. E a gente pode trabalhar a nossa fé em gotinhas e transformá-las da fé humana para uma fé divina, tá bem? Essa foi a lição de hoje. Obrigada.